11º vídeo da série Casio FX CG500. Gráficos, tabela periódica, cônicas. Nesse vídeo, vamos fazer algo mais informal, né, e dar uma olhada nas capacidades gráficas da Casio FX CG500. Iniciando pelo gráfico 3D. É possível fazer gráfico 3D? Sim, é possível. Então vamos lá. No app 3D Graph, vamos abrir aqui o LCD Window. 3D Graph, certo? Eu digitei aqui uma função relacionando x, y, z. Vamos dar uma olhada no gráfico dessa função. Clicar aqui, está aqui o gráfico da função. Então é possível o gráfico 3D na Casio FX CG500. Rápido, fácil, certo? Posso digitar uma outra função aqui, relacionando, e seleciono Z2, por exemplo, e ele é traçado aqui na tela. Ok? Bom, funções de singularidade. É possível? Sim, em Graph Table, certo? Menu, Graph Table, certo? Eu posso traçar funções de singularidade neste formato. Ok? Então vamos lá. Clico aqui, vamos traçar, certo? Está aí na tela. Vamos dar um zoom out. Então eu tenho aqui a minha função de singularidade traçada. Ela é 0 para x menor que 0, 0 para x menor que 0, menos 4 para x de 0 a 2, 0 a 2 menos 4, 3x menos 8 para x de 2 a 6, está aqui essa rampa, e 0 para x maior que 6, está aqui, certo? Também é possível função de singularidade num outro formato. Vamos ver aqui na folha 2, nesse formato aqui, ó, 10 vezes exponencial de x vezes o degrau x menos 1. Então vamos lá. Mando traçar, está aqui. Outra coisa que é possível, então por exemplo, percebam que aqui o zero está no meio, certo? Se eu quiser que o zero comece aqui no canto, eu venho nessa ferramenta aqui, certo? Nessa engrenagem, view o window e vou zerar o x mínimo e o y mínimo. Então, zerando o x mínimo e o y mínimo. Ok, tá aqui, ó. Eu inicio em 0, 0, 0, certo? Ah, não, eu queria como estava, daquele jeito como estava. É só vir em zoom e mandar inicializar. Pronto, voltou. Ok? Também posso, novamente, nesse formato, né, é uma outra função de singularidade, certo? Então, hx menos a integral de h é rampa, né? Então, rampa eu integro a função degrau, certo? Está aqui a minha função de singularidade. Novamente, se eu quiser que tudo inicie em 0, certo? Ou menos 1, ou menos 2, menos 2, vamos lá, view 1 indo. Então vamos colocar menos 2, vai. Menos 2. E y também em menos 2. E vamos dar um ok. Está aqui. Menos 2, menos 2. Ok? Novamente zoom, reinicializo. Ok. Bom. Outro tipo de função é paramétrica. A função paramétrica ela envolve duas funções que têm como comum uma variável, certo? Nesse caso aqui, certo? A função x e y, elas têm como variável comum t, ok? Então vamos lá, vamos ver se eu já digitei aqui em alguma dessas folhas, certo? Percebo que tem várias folhas que você pode usar. Bom, está na primeira folha, está aqui, certo? Bom, como é uma paramétrica, eu preciso selecionar esse tipo aqui, certo? Em type eu tenho y-type, que quer dizer que a variável dependente é o y, certo? R-type são funções polares, certo? Parametric type, então eu quero paramétrico, certo? Aí sim eu consigo usar a paramétrica, ok? Então vamos traçar essa aqui primeiro, certo? Em vermelho. Eu digito a função paramétrica, né, as duas, certo? Se eu quiser eu posso gerar uma tabela, tá, envolvendo a variável t e x e y, certo? Posso trabalhar essa tabela, certo? A escala dessa tabela, né, começa em 1, vai até 100 e o step, certo? Então, ok, aqui, tá? Trabalho. Mas vamos lá, vamos traçar gráfico de pontos. Então tá aqui os meus pontos, eu dou um zoom, certo? Opa, vamos dar um zoom alto, né? Aqui os meus pontos relativos a essa tabela. Ok? Bom, vamos fechar e vamos fazer o seguinte, vamos traçar a mesma coisa, um espelho em verde, só que o y, em vez de menos 18, vamos colocar mais 18. E vamos mandar traçar.
zoom alto, tá aqui, certo? Bom, eu usei aí no passado isso aqui para traçar um esboço rápido aí, né, de Next. Eu já tinha as funções real e imaginário, né, e elas dependiam de uma variável W, né, a variável em comum, que é a frequência em radianos por segundo. Então eu utilizei o gráfico paramétrico para fazer o esboço. Okay? Bom, então é possível paramétricas aí na Casio FX CG500. Gráfico polar também é possível, certo? Então eu desmarquei aqui, está tudo desmarcado, vamos usar um polar aqui. Um gráfico polar. Vou pegar esse aqui, vamos traçar, dou um zoom alto, aqui é o meu gráfico polar. O gráfico polar ele envolve raio e ângulo, certo? Coordenada polar. Tá? E ele gera, às vezes, desenhos bastante interessantes, certo? Vamos modificar aqui esse desenho. Vamos lá, mandar traçar novamente. Então eu modifiquei aqui, certo? Em vez de ser 6 θ, coloquei 3 θ. Está modificado o desenho. Vamos modificar novamente? Vamos. Ok? Bom, além de singularidade, paramétrica, polar, é possível gráfico de equação diferencial. Então vamos lá, menu, Differential Equation Graph. Bom, gráficos de equação diferencial, geralmente, eles são utilizados, vamos dar uma limpada aqui, vamos aqui em Differential Equation, para mostrar como é que caminham as soluções de uma equação diferencial que não tem condição inicial, certo? Então elas têm muitas soluções possíveis, certo? E esse gráfico pode demonstrar. Então percebam aqui que o gráfico dessa função diferencial x diferencial igual a 10y, y diferencial menos y menos x, certo? Sem condições iniciais, ele demonstra aqui como é que caminham as soluções, as possíveis soluções, certo? Para que eu tenha um gráfico de uma determinada condição, então vamos initial conditions. Eu vou colocar aqui, certo? y0 para x igual a 0, y igual a 10, certo? Para x igual a 0, y igual a 10, certo? E vamos ver essa solução em particular. Está aqui na tela, certo? Então, para isso é utilizado aí esse aplicativo de gráficos de equações diferenciais, certo? Bom, outra possibilidade aí, né? Ainda em Graph Table, seria, vamos aqui na folha 5, Shade Type. Shade Type eu consigo desenhar duas equações ao mesmo tempo, x² menos 1 menos x² mais 1, e colocar uma sombra, deixar preenchido, né, a área entre elas. Então vamos lá, tá aí, ó, certo? Eu tenho aqui uma função, a outra função e a área entre elas preenchida, shade. Novamente, shade type, certo? Também eu posso ter x-type. O que é o x-type? É igual a y-type, certo? Opa, vamos aqui. Y-type, só que no caso a variável dependente é x. Então no caso, por exemplo, em vez de eu ter y igual a 2x, eu teria x igual a 2y, né? Então é possível também. Bom, vamos dar uma olhada no menu cônicas. Normalmente as cônicas você utiliza para estudo, né, de círculo, elipse. Então vamos dar uma olhada aqui nas possibilidades. Então você tem aqui as diversas cônicas e a sua equação aqui característica, certo? Então você pode utilizar também esse app para esse tipo de estudo. Ok? Bom, voltar aqui em menu. Além disso, nós temos aqui geometria. Eu ainda não utilizei esse app, certo? Mas é possível traçar, por exemplo, círculos. Vamos traçar um círculo aqui. Certo? Vetores. Vamos traçar um vetor aqui. Certo? E fazer alguns estudos, né, envolvendo geometria. Okay? Então é possível também trabalhar com geometria, incluindo aí
Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vi algo relativo à animação. Tá aqui, a animação, né? Então talvez seja possível gerar algum tipo de animação aí com geometria. Quem sabe eu tenho um tempinho aí, vou fazer um vídeo em relação a esse assunto, ok? Bom, além disso, a gente tem aqui o app de sequência, né? O pessoal que trabalha com sequências, então também é possível gerar gráficos de sequência, ok? Além disso, nós temos aqui um app bastante interessante, visualmente falando, que é o de física, onde nós temos uma tabela periódica bem interessante. Bom, cada elemento é representado por uma figura e onde é utilizado. Então vamos caminhar por essa tabela periódica. Por exemplo, o lítio, usado em baterias, certo? E temos informações a respeito do lítio, certo? E temos algumas capacidades aí, ok? Então vamos caminhar aqui, ó. Através dos elementos. Eu posso caminhar através desses cursores ou aqui, direto aqui no teclado da calculadora, certo? Então, magnésio, e vai dando aí uma foto, uma imagem, né? De onde é utilizado, é encontrado, certo? Ok? Titânio, vanádio, essas ferramentas aí, cromo, vanádio, né? Então tá aí, ó, vanádio, ok? Bom, além disso, nós temos também, deixa eu ver se eu esqueci de mais algum app, nós temos também, claro, né? Estatística, certo? Onde a gente pode gerar gráficos relativos a cálculos estatísticos de uma variável, duas variáveis, regressões estatísticas, certo? E temos também, claro que eu já utilizei aí, a folha de cálculo e gerar gráficos a partir de dados das folhas de cálculo, certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, por esse tempo e até a próxima.